operando normal no mercado financeiro, digamos que você não compraria. Não compraria. Porque são de empresas quebradas, empresas que passaram por alguma recuperação judicial ou que estão em processo disso, empresas bastante complicadas. E esse fundo começou a adquirir, né, esses ativos e começou a fazer uma espécie de uma confusão financeira, quase que uma ciranda, porque no final das contas, esse fundo, né, fundos ligados a eles, começaram a pegar empréstimos do próprio Banco Master, e colocando nesses fundos. Ou seja, esses fundos se tornaram grandes ativos, grandes fundos fictícios, com vários títulos e ativos podres, não muito estratégicos. Que inflava balanço. Que inflava balanço e começaram a fazer transações entre si, utilizando como base as mudanças que foram feitas no sistema bancário 2019 e 2020. Para que é feito isso? Porque ele infla a carteira que ele tem, ele diz que ele tem um valor que ele não tem, né? Ele faz transações entre si desses títulos podres, aumentando o valor deles e garantindo um pouco de liquidez. Para que isso? Para que ele pudesse entrar na parte de fazer os empréstimos. É fácil fazer essa manobra ou precisa de muita gente envolvida? Muita gente envolvida. Eles precisaram criar várias empresas fantasmas, empresas de laranja. Teve uma empresa, só uma empresa de laranja, que era uma empresa de consultoria. O Banco Master emprestou 500 milhões de reais para ela. Uma empresa laranja é uma empresa que existe e ou ela é de fachada? Ela é de fachada. Ela é oca. Ela é de fachada. Ela é um papel. É um papel. Uma empresa de fachada foi construída, chamava Real alguma coisa. Isso. Só essa empresa recebeu um empréstimo do Banco Master de 500 milhões. Então imagina assim, você cria uma empresa de fachada, que era uma empresa de consultoria. Você vai montar uma consultoria, você precisa assim, de um escritório e umas pessoas. O que tinha? Não tinha nada, a empresa não era nada. Ela recebeu 500 milhões e ela automaticamente sai investindo nos fundos do REAG. Na hora. E os fundos do REAG, além de comprar uns títulos podres para inflar o balanço, ele comprava produtos financeiros do Banco Master. Ou seja, o dinheiro todo girava e voltava no próprio Banco Master. E aí inflava a caixa do Banco Master, ele emitia mais CDB e ficava girando uma roda. Que é uma pirâmide, no fundo. Isso também é feito para ocultação de patrimônio. Porque aí começa a ter determinados investimentos nesses fundos e eles se confundem ali no meio das transações que eles ficam fazendo e o Banco Master obtém a liquidez, o Vorkar obtém a liquidez por meio disso e aí começa a esconder patrimônio, a fazer lavagem de dinheiro, tanto que muitos fundos ligados ao REAG estiveram na Operação Carbono Oculto e também muitos deles estariam envolvidos, né, com o crime organizado. Então o crime organizado passou a entrar aí e também participar da lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio por meio desses fundos. Em bom português, o PCC participa de atividades ligadas a esse fundo REAG. Esse fundo REAG é ligado a um cara que é o Tanuri, que muitas pessoas dizem que é chegamos no crime organizado. Então, rapidinho. Então, já tinha começado, né, com o PT, mas... Essa é uma opinião minha, não é do Viné. Essa opinião foi Renan Santos falou isso, não o Vilela. O Vilela não tem... Ele nem concorda com o que eu tô falando aqui, ele só tá observando como um observador imparcial e distante. Fique claro. Mas chegamos no PCC, então. Chegamos no PCC. E tem um rapaz chamado Nelson... Rapaz não, um senhor chamado Nelson Tanuri, que dizem que é uma espécie de sócio oculto desse banco. E ele também tá por trás ali das operações da REAG, tá? Se não me engano, acho que foi hoje ou ontem ele teve todos os bens dele bloqueados, né? Sim. Este cara é muito complicado, porque ele é um dos... Ele já era, vamos dizer, famoso por ser vamos colocar aí um investidor com amizades estranhas há muito tempo. E considerado, inclusive, um cara perigoso no mercado. Tá? Mas ele está envolvido diretamente nisso. E o problema é que isso aí vai chegar, inclusive, a gente vai chegar nesse ponto, em São Paulo, porque esse cara tá por trás, inclusive, da privatização da EMAI, que é uma empresa de águas e esgotos aqui em São Paulo. Inclusive, acho que são eles que tocam aquela usina elevatória de traição que tem ali na Marginal Pinheiros e tal. E ele conseguiu quebrar também a empresa dele, o fundo dele, que comprou a EMAI, e a empresa dele, que calcionou a compra da EMAI na privatização, com base em títulos e, vamos dizer, produtos financeiros do Banco Master. Então, tá tudo amarrado ali. Esse Tanuri é um ser muito complicado nessa história toda. Tá? E o REAG tem ligação direta com ele, assim como tem ligação direta com o crime organizado, e foi um dos instrumentos para você girar dinheiro, inflar patrimônio e manter vamos dizer, um clima de que a roda estava girando. E aí é nesse período, né, que vamos dizer a fase 2, quando eles entram nos fundos, que o Vorkaro começa a viver aquela vida meio de multibilionário, que você tem uma hipercapitalização
eles crescem pra caramba. E aí ele começa a participar do Jet Set Internacional, participa de festas em Mônaco. Ele fica amigo daquela Irina Shayk, que é aquela ex-namorada do Cristiano Ronaldo. É nessa época que ele ganha, vamos dizer, o costume de sair com gostosas do universo fitness brasileiro, tá? Famosas. Fabiano Zeta, eu tenho... Vamos chegar nisso aqui, assim. Tá. Na prática, assim, ele começa a viver a vida. Pra quem assistiu o filme O Lobo de Wall Street, é muito parecida a história. E até essa parte aqui da relação tá um pouco parecida com o cara do Lobo de Wall Street. Esse cara, porém, o escândalo dele é muito maior que o do Lobo de Wall Street. E ali ele se torna, vamos dizer, ele começa a chamar a atenção de todo mundo no mercado. Porque o banco dele começa a ascender muito. Aí do Itaú, sei lá, o BTG Pactual, todo mundo fala, cara, esse cara ascendeu muito rápido, esse cara tá em todas as cestas, esse cara tá em todo o rolê, avião pra cá, avião pra lá. Ele se torna, vamos dizer, um empresário de destaque. E até tem uma coisa muito engraçada, que o LEAD, que é aquela associação lá do Dória, chega a dar o prêmio pra ele de... Empreendedor do ano. Tá? Viu que os nomes vão sempre aparecendo, né? Empreendedor do ano pro Daniel Vorcaro. Então, ele tava ali no auge. Mas, tudo isso permitiu que a empresa dele criasse um produto financeiro bem básico, mas um tanto quanto ousado, que era o famoso CDB do Banco Master. 40% mais do que o CDI de outros. Você tem o CDI, que todo mundo conhece, o produto CDI. E aí as empresas, bancos, etc., emitem o CDB com um determinado ágio sobre o CDI. Ele cobrava... As empresas costumam, 108, né, o 108 do CDI, 110 do CDI. Ele meteu logo 140% no CDI. Então o CDB dele era o produto financeiro mais quente do mercado. Né? Ele pagava muito mais do que todo mundo. Com base nisso, as pessoas começaram a comprar. E só um porém, nas flexibilizações bancárias, uma das coisas que foi feita é que você poderia operar com um capital próprio menor. Isso faz com que você possa fazer uma alavancagem muito maior, ou seja, você pode enfim, ter mais recursos por meio de crédito para fazer esses investimentos. E era isso que ele começou a fazer. Primeiro, obtendo a liquidez ali com a parte das transações entre fundos, e segundo, se alavancando e colocando mais esses CDBs aí no mercado. Eu queria perguntar se a galera entendeu e se você entendeu mais ou menos o mecanismo. Sim, eu tenho alguma dúvida em relação a isso? Sobre isso não tem. Ainda não. É meio intrincado isso, né? Porque ele emitia CDB e todo mundo comprava porque pagava bem, baseado na ideia de que os produtos financeiros dele e o balanço dele estavam bons. E nesse período tava, porque ele estava girando com essas empresas, com esses fundos e com o próprio Credit Sexta muito dinheiro. E eram produtos fake. O Credit Sexta era em cima de, vamos dizer, recebíveis fraudulentos, que nem existiam. Mas como ele enfiava isso nos outros, inclusive em fundos picaretas, como era o caso do Reag, todo mundo tinha a impressão que não, isso aqui tá girando. E mais, a partir do momento que um próprio Reag comprava o CDB do Banco Master, ele recapitalizava o Banco Master nesse jogo. Então o dinheiro ficava mudando só de mão, e todo mundo falou, pô, mas é muito dinheiro circulando nessas mãos, então parece que tá quente aqui. E aí... A não ser os grandes bancos, né? Começaram a olhar para isso e falar, tem algo estranho. Tem algo estranho. Vamos avisar o Banco Central. Eles fizeram isso 38 vezes. Foram 38 avisos emitidos ao Banco Central, à época presidida pelo Roberto Campos Neto. A gente vai agora chegar nele. Porque o que acontece? É nesse período, eles estão hipercapitalizados, que acontece um grande salto, que é a grande contaminação, que várias empresas... Não vou citar nominalmente nenhuma, mas todos aqui no chat já sabem. Várias empresas grandes e pequenas e médias no mercado financeiro começam a vender o CDB do Banco Master. Todo mundo vende. E aí o grande público sai comprando. Pô, tá pagando bem, tá sendo recomendado por empresas sérias. Cara, eu vou comprar. Alguns casos no mercado financeiro começam a analisar os balanços do Banco Master e começam a falar, tem coisa estranha aí. Isso aqui, os gastos administrativos que eles têm são muito altos, porque o Banco Master pagava as festas e todos os custos do lifestyle do Vorcaro e companhia com base nisso. E é aí também, nesse período, que o Vorcaro resolve começar a comprar parte da classe política, porque uma hora ele sabia que isso poderia dar problema, né? E aí começam a chegar, vamos dizer, as pessoas famosas com contratos de consultoria. Pessoas com contrato de consultoria com o Banco Master variam muito. Vai do Michel Temer ao Ricardo Lewandowski, o Guido Mantega, o Henrique Meirelles. Ou seja, economistas das mais diversas vertentes aí podem entrar nessa. Até o outro lá, que esqueci o nome dele. Então, como dos comunistas, o Paulo Gala, ele vira o economista-chefe, por exemplo, ali. Ou seja, começa a pintar contrato de
de consultoria com todo mundo, e todo mundo tendo acesso aos maiores grupos políticos do Brasil. Fala com o Lewandowski, que você tá uma hora no STF, uma hora você tá no PT, fala com o Guido Mantega, que você estava direto com o Lula. Se não me engano, foi o Guido Mantega que apresentou o Lula pro Vorcaro. Então, né, eles começam a fazer essas conexões, e a principal conexão é um cara chamado Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é o presidente do PP. Ele era, nesse período, ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Olha aqui o escândalo já chegando no Bolsonaro. Ele fica muito amigo do Vorcaro, e uma das primeiras coisas que ele faz, quando se torna ministro da Casa Civil do Bolsonaro, é fazer um churrasco. Imagina assim, você se torna ministro da Casa Civil de um governo como o governo brasileiro. Um dos seus primeiros atos é fazer um churrasco e tornar público, que conta com o presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, com o Daniel Vorcaro, presidente desse banco complicado, ele próprio, e o agora governador de São Paulo, Tarcísio. Essa turma fez um churrascão. Pode ser que eles só queriam comer carne, tomar uma cerveja, ou pode ser que outras coisas fossem acontecer. O que começa a ficar estranho é que essas ligações do Ciro Nogueira com o Roberto Campos Neto, pode ser que tenham redundado numa espécie de ignorância do Roberto Campos Neto aos chamados que a CVM e o mercado financeiro fez para o Banco Central, que tinha como presidente o Roberto Campos Neto, sobre os crimes que eram cometidos por esse Banco Master. Porque começa a falar, tá crescendo muito, o banco tá crescendo demais, esse produto financeiro tá pagando muito mais, os balanços dele estão estranhos, Banco Central faça alguma coisa. E aí o Roberto Campos Neto lá. Não fazia nada nesse período. E isso começa a ficar muito estranho. Não sei se foi nessa época, mas o Itaú começa a ficar meio maluco com isso, tanto que a revista Piauí, que é da turma do Itaú, faz uma grande matéria sobre o Banco Master. Mas ali as relações políticas começam a ficar muito próximas. E ali o Vorcaro se toca de um negócio que poderia girar o business dele pra caramba, que é, cara, se eu consigo comprar tão fácil, vamos dizer, figuras políticas, eu posso basear agora meu negócio em favores políticos pra ajudar. E esse aqui é o grande salto dele, tá? Quer entrar nessa ou já... Só uma coisa, nesse meio tempo, né, que na base da chantagem? Não, na base da compra mesmo. Na base do dinheiro. Compra por Na base do dinheiro. Compra e amizade, né? Festas e tal. Aí que tá. Nesse período ele começa, o patrimônio dele explode, vira um bilionário. O que ele faz com esse recurso? Primeiro ele compra uma casa em Trancoso, né, de 180 milhões de reais. Né? Dizem que é a maior e a mais cara da região, é conhecida ali a região de Trancoso, né, como um lugar onde a elite passa suas férias, ano novo, etc. E ele também compra uma casa, se não me engano, em Miami, mas uma casa nos Estados Unidos também, avaliada aí em coisa de 400, 500 milhões de reais. Né? E ele adquirindo esses ativos, ele também começa a investir bastante em festas. Né? Tanto é que, inclusive, ele investiu até no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Ele gastou coisa de 50 milhões de reais num camarote que ele fez no Carnaval do Rio de Janeiro, e começou também a contratar influenciadoras, modelos, pessoas muito famosas, né, para fazerem presença naquele seu camarote. Então, por meio das festas, ele começa também a chamar a classe política para participar dessa festança. Afinal, ninguém podia ficar de fora, né? E a real grandes festas em Trancoso, grandes festas em São Paulo, grandes festas no Rio e grandes festas em Brasília eram bancadas por eles, mas não só no Brasil. Se a equipe colocar aqui pra checar, procurar, acho que Ivanka Trump, a filha do Trump, e Vorcaro no Google, tem uma matéria que mostra assim, a namorada ou esposa do Vorcaro, ela saía nas mesmas festas com a filha do Trump. A gente tá falando de um super esquema. E mais, aí sim, aí a gente vai pegando assim o que eu fui pesquisando. Grandes festas, Mônaco, naquela costa amalfitana, grandes festas no verão europeu. Cara, quem pagava os melhores RPs pra organizar festas com famosos, gostosos de todo tipo e tal, era o Vorcaro. O Vorcaro se torna, vamos dizer, tipo o bilionário russo ou sheik do petróleo. Ele disputava as melhores festas, os melhores momentos do mundo. Ele botava muita gente com grana de fora, tal, porque ele começa a, vamos dizer, o salto dele de um empresário local, amigo da igreja Lagoinha. Mas isso é por ego? É pra ser amigo da galera? Os dois. Ou pra produzir coisas pra chantagem? Acho que os três. Eu tenho fotos, tenho vídeos, sei de coisas e posso usar contra vocês. Tudo ao mesmo tempo. Acho que é isso. Ele também se divertia no processo. Claro. Ele também gostava, ele gosta muito. Gostava dessa vida de estar cercado de pessoas. Nitidamente. Assim, e pelo que a gente sabe das mulheres oficiais que ele saía e as não oficiais que ele saía,
ele tinha um gosto muito específico de mulheres. Ele gosta de mulheres magras, fitness. Quem não gosta como, também? por né? exemplo, uma delas era Caroline Trinati. Acho que é Trinati. Isso. Trinati, que era basicamente uma sugar baby dele, né? Ou seja, era uma mulher que ele saía, né? E não era oficial. E que somente ela recebeu um apartamento na Faria Lima de 4,5 milhões de reais. Curiosamente, essa mesma mulher, ela já foi envolvida em 2023 com um narcotraficante, um sujeito que traficava drogas para o mundo inteiro, chamava acho que Rolls, algo nesse sentido. Ela já teve relacionamento com ele, já foi investigada por supostamente participar ali de um esquema de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio, de um traficante internacional. Aí ela pula desse traficante internacional para ser sugar baby do Daniel Vorcaro, esse cara que está no centro. Meio que é bem Comprovado. público, tem matérias. Assim, Assim, muito público. Né? Até- E começa a movimentar milhões de reais do nada. Tem, assim, ele teve uma outra namorada que ficou famosa, que chama Marta Graef. Público, isso é público. Ela é uma influenciadora, diz que ela gosta de ajudar os pobres e tal. Sempre aquele naipe, pessoa que tá muito... eu ajudo muito. Ela namorava o Vorcaro e ela também tem conexões Brasil e fora do Brasil. Essa turma toda participava de muitas festas. Essa primeira que ele citou, que é a Sugar Baby, ela é meio falastrona. E ela é recomendável a ela que ela procure algum tipo de proteção. Eu não sei se ela chegou a denunciar nada, mas ela entrar em algum tipo de programa de proteção à testemunha, porque é o tipo de gente que sabe muito, que infelizmente fala muito. Então, aparentemente, vou ser muito cuidadoso, talvez ela seja meio fofoqueira, pelo que eu já ouvi falar, e já entregou muita coisa. Por isso que a fofocaiada começou a rolar. Por quê? Era muita mulher participando de muita festa, contando muita história. E essas pessoas viram fontes de outras pessoas que começaram todo mundo a comentar. Gente, eu vi fulano na festa. Gente, Beltrano tava na festa. Gente, Cicrano tava na festa. Tem que ser muito cuidadoso aqui. Aparentemente, essas falas são referendadas por outras pessoas, jornalistas inclusive, que viram coisas e sabiam de coisas do celular do Vorcaro. E falaram, realmente isso aqui que falou bate com isso aqui que foi dito. Tá? Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque muitas pessoas abriram o bico e tal. Por quê? Porque era muito público. A real, Vilela, é que assim, especialmente entre 2022 a 2024, esses caras perderam a mão completamente. E saíram comprando todo mundo na política, também no judiciário, e, cara, fazendo festas bem ousadas. Um caso, é que não sei se vai dar pra chegar nessa parte aqui, mas assim, o caso mais engraçado, eu quero que todo mundo preste atenção nisso, é o caso do cunhado. É que eu vou quebrar a timeline se eu falar isso. Vou passar um pouquinho na timeline aqui. Vai fazer tá? um flash forward. O que acontece não vou. Eu vou chegar nele rápido. Tá. Quando o nosso querido Daniel Vorcaro, né, ele já tá todo capitalizado com o CDB, ao mesmo tempo que ele começa a comprar os primeiros políticos, e ao mesmo tempo... Pequeno parênteses sobre festas, teve uma festa dele que ficou muito famosa, que foi, nesse caso, não ia pra essa linha das festas que a gente tá dizendo, mas ele fez uma festa de 15 anos pra sua filha, onde ele teria gastado algo em torno de 40 milhões de reais. Né? Ele chegou a contratar o Alok para tocar na festa da filha, etc. Ele chegou a pagar para todos os vizinhos que moravam em volta de onde essa festa seria realizada, para todos eles irem para um hotel 5 estrelas, passar o final de semana do final de semana onde teria essa festa, para eles não reclamarem de barulho, porque o barulho ia até altas horas para fazer aquela comemoração. E essa festa saiu muitos vídeos dela, foi amplamente divulgado, diferente das outras festas que ele fazia de maneira mais secreta. Só que aí já ficava estampado na face dele que ele era um sujeito que gastava muito com esse tipo de evento. Sim. Essa festa custou coisa de 15 milhões, contou, assim, é fato, não é opinião minha. O Alok tocou nessa festa. E olha só, volta a Lagoinha. Lembra da Igreja Lagoinha? Era uma baile de debutante da filha do Vorcaro, o príncipe ali, nem sei o nome disso. Acho que o Arthur foi príncipe de baile de debutante também, né? Enfim, nosso guerreiro... Enfim, né? Mas assim, o príncipe acho que é um filho de um dos Valadão. Sim. Né? Então, um dos filhos dos caras da Lagoinha é o príncipe ali do baile de debutante da filha do Vorcaro. E aí, neste período, os negócios eles ganham novos desdobramentos. Entendendo que contato político pode salvar a empresa, o Banco Master passa a investir em duas coisas novas. Uma foi precatório. Não se quer que eu explique o que é precatório pra galera? É bom. Precatório é assim, vamos supor que você tem uma casa. Você tem uma casa e aí o governo quer demolir aquela casa e ele quer fazer um viaduto. Você vai receber o dinheiro que você vai receber, eventualmente você não vai receber na hora como indenização. Mas o governo vai ter uma dívida com você. E aí para pagar essa dívida,
você vai ter um precatório, que é um direito líquido e certo de receber do Estado. A questão é, você sabe que você vai receber do Estado, o Estado tem que te pagar, mas às vezes o Estado vai te dar uma canseira. Só que isso vira Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.